Olá, a paz do Senhor Yahushua a todos os amados, amadas, queridos e queridas, seguidores daqui do Facebook e do YouTube. Sejam muito bem-vindos, que o Eterno vos abençoe nessa tarde, que você entre na transmissão ao vivo, neste exato momento, não somente por entrar, mas que entre para que você ouça o que o Espírito do Eterno tem para nos dizer hoje, essa tarde. Eu quero convidar você para você ouvir a mensagem com atenção e abrir bem o seu coração, prestar atenção na mensagem que hoje o Espírito do Pai deseja falar conosco essa tarde. Essa não é mais uma live do tipo apresentar sobre religião, porque primeiro eu não tenho nenhuma religião, sou apenas uma mensageira na terra que leva e traz a mensagem do Eterno. Não tenho religião, tá? Sou crente porque eu acredito e creio no soberano. E eu vou estar também aqui deixando a minha conta bancária, para quem quiser estar nos ajudando, pode ficar à vontade. Pois bem, o tema hoje da nossa mensagem, hoje essa tarde, é a história que te impedem de conhecer. Quais são as histórias, que nos impedem de nós conhecermos? O sistema, ele nos impede de conhecermos muitas verdadeiras histórias. Não somente ele não nos impede só de conhecer histórias, mas o sistema, ele nos impede de nós conhecermos a verdade. A verdade que desde muito tempo, desde o início da criação do universo, se encontra diante de nós. E existem muitas histórias que eles nos impedem de muitas formas e continuam nos impedindo de conhecer. Porque o desejo dos controladores das trevas não é que nós venhamos conhecer as histórias verdadeiras. O que eles desejam da humanidade é que os humanos não venham sobreviver, mas que sejam impedidos da sobrevivência. Por isso que eles usam muitas estratégias malignas para impedir-nos de conhecermos a verdade. E com esse impedimento, muitos impedimentos que eles impõem em nossa jornada, com muitos desses impedimentos, eles vão criando força, se tornando seres fortalecidos, e com isso eles vão
facilmente manipulando a humanidade. E só para não ficar nas minhas palavras, eu gostaria aqui de estar compartilhando um breve resumo. Escute com bastante atenção, seja atencioso na mensagem, porque eu não venho trazer mensagens imaginadas, ok? Eu não venho aqui aterrorizar, compartilhar terrorismo, falar contra o sistema, não. Mas a minha missão, o meu propósito de vida na Terra dos seres vivos é ajudar almas que desejam acordar, despertar sua consciência para a realidade e ajudar as almas a evoluírem no seu processo de evolução. Pois bem, vamos começar com uma história. A vida humana é uma história. E ainda assim não é uma única história. É um livro aberto, cheio de histórias ricas, surpreendentes, poderosas e às vezes perigosas. A humanidade está literalmente vivendo suas próprias 1001 noites ao longo de milênios. E assim como aquele livro de narrativa magistral, houve histórias incríveis que encheram as mentes e os corações de muitos milhões de pessoas ao longo dos tempos. Vivemos dentro de uma história a cada segundo de nossas vidas. Algumas dessas histórias são maiores que outras, mais épicas, mais poderosas e mais influentes. Outras são histórias diárias, que enchem os bolsos e organizam nossos horários. No entanto, além de nossas histórias, sempre houve uma grande narrativa. É esta grande e abrangente história que narra e influencia a direção geral em que a humanidade se move. E esta grande narrativa é muitas vezes tão convincente, tão cheia de detalhes persuasivos, que acreditamos nela de todo o coração. Como uma história incrível contada a uma criança antes de dormir. Essa história então se torna parte do sonho daquela noite. Assim, acabamos por concordar e acreditando realmente que a história contada é de fato nossa história. E é exatamente dessa forma que se cria mundos, ilusões. O sonho parece real, é para durar muito tempo e ser reabastecido novamente antes de dormir. E, no entanto, às vezes, em circunstâncias especiais, o sonho é tão cativante e convincente que faz com que o sonhador nunca mais queira acordar. Como alguém irá querer acordar de um sonho se não sabe que está sonhando? O sonhador continua a sonhar o que lhe foi contado todo dia antes de dormir. É no caso dos humanos, é no caso do mundo, das pessoas. Foi contada muitas e muitas narrativas. E essas narrativas, no momento, impedem de o povo seguir sua jornada de evolução. Muitas e muitas variedades de narrativas foram contadas. E as pessoas, elas sentem prazer de dar ouvidos a essas variedades
de narrativas, né? E com toda essa variedade de narrativas que os fazendeiros têm contado aos homens, com isso foi ganhando crédito com tudo isso. É tipo uma história. Quando um filho pede para que seu pai conte uma história para que ele possa conseguir ter o sono mais rápido. A mesma coisa são estes homens que controlam o mundo, as trevas que controlam tudo isso. Eles precisam utilizar narrativas que muitas das vezes aparenta ser narrativa para o lado positivo, sendo que só é a aparência, mas não é a verdadeira narrativa para dar o acolhimento, para ajudar a seguir a jornada de evolução, para ajudar o desenvolvimento humano. Pelo contrário, todas essas narrativas que nós ouvimos ultimamente, uns dias para cá, nesses últimos dias, toda essa narrativa não é uma narrativa para o lado bom e positivo. Mas toda essa narrativa que está sendo narrada aparenta somente ser uma narrativa incrível, uma narrativa para ajudar, para acolher, para orientar, sendo que o mal ele não traz narrativas para o bem, para que vá te ajudar, para que você faça algo bom para te orientar. Não, o mal ele está exposto, ele está impondo todos os ensinos que só é a aparência de ensinos positivos. Porque o mal ele precisa narrar as suas narrativas para que haja uma manipulação, para que haja uma lavagem cerebral, né, na cabeça das pessoas. E toda essa narrativa, com um passar do tempo e dos anos, entra e sai ano, continua sendo as mesmas narrativas. Por exemplo, a política. A política ela tem a mesma narrativa. Tudo é a mesma coisa. Passa ano, continua sendo a mesma narrativa. Sai e termina o ano, a mesma narrativa. Aí passa 1, 2, 3, 4 anos. Aí quando chega em 2021, 2022, a mesma narrativa. Nós estamos em 2023. Estamos aí vendo e ouvindo as mesmas narrativas de sempre. Já estamos chegando ao fim do ano de 2023. E estamos muito próximo de adentrarmos o início do ano de 2024. E as mesmas narrativas continuam. As mesmas histórias narradas pelo inimigo continuam da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito, do mesmo modo. Nada muda, tudo continua a mesma coisa.
As histórias de muito tempo, de muitos anos, de anos que saímos, continua sendo as mesmas histórias. A mesma história que foi aplausível no ano de 2021, 2022, 2023, continuam as mesmas histórias aplausíveis. E infelizmente nada muda. Tudo continua a mesma coisa. Uns dias pra cá a história não mudou. A narração das histórias não mudaram. Continuam as mesmas e longas narrativas com aparência de boas e positivas. Sendo que o fato da história são fatos narrados negativamente. Mas a humanidade ela está tão cega, tão manipulada, que elas veem essas histórias aplausíveis e toda essa narração como se fosse uma coisa positiva. Um fato assim, uma história contada positivamente para ajudar no processo de evolução e desenvolvimento do ser humano. Sendo que não é nada disso. Eles precisam dessa narração, eles precisam narrar toda essa narrativa, eles precisam dar detalhes persuasivos, porque eles precisam disso, porque é exatamente dessa forma que eles conseguem obter o crédito dos seres humanos. É através do engano, utilizando o engano que eles obtêm o controle de todo o mundo. Quanto mais eles vão manipulando, mais eles vão conquistando. Quanto mais histórias narradas com aparência de positiva, mais eles vão ganhando a confiança da humanidade. É isso, meus amados. O que estamos vivendo não é um sonho, mas isso é realidade. As profecias de Yahushua, nada é um sonho. Tudo é real. E ano que vem, esse próximo ano que virá, as coisas da tendência de toda a história é tornar a humanidade, preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora, nesse momento. Toda essa história narrada, toda essa história que está sendo discutida entre uns aos outros, entre as mídias, entre tudo diante dos nossos olhos, escancaradamente, não é um sonho, mas é a futura realidade do porvir sobre a Terra. A futura realidade não somos nós que imaginamos.
mas pelo contrário, nós plantamos aquilo, porque quando partimos decidir que as trevas dominem a nossa vida, a gente está praticamente permitindo que a escuridão venha concordar em nos manipular constantemente. A partir do momento em que os seres humanos dão ouvidos e dão crédito, acreditando nas histórias narradas das trevas, a partir desse momento, o homem está dando legalidade aos advogados do diabo para que eles possam se apossar da sua vida. Isso que estou falando, meus amados, não é coisa da minha imaginação. Tem gente que não acredita nisso. Infelizmente, existem pessoas que não crê em nada disso. Porque o mundo está fadado já a somente acreditar naquilo que é desonesto, naquilo que não é correto, naquilo que não é sagrado, naquilo que não é verdadeiro. Infelizmente, a religião, eles implantaram a religião, e essa religião tem tirado e cegado muito os homens. Infelizmente, a religião tem cegado muita gente. O Deus deste século cegou a todos. Mas eu louvo ao Eterno Supremo que o Deus deste século não cegou uma minoria de um círculo de povos, uma minoria pequena. Eu faço parte dessa minoria que está com a consciência desperta e a visão correta. Porque existe, meus amados, muita coisa no mundo, muita coisa verdadeira, que eles utilizam toda essa narrativa, todas essas estratégias que foram permitidas pelo Eterno para eles. E com isso, eles vão impedindo de nós conhecermos a verdadeira verdade e permitir que a verdade os liberte daquilo que muitas das vezes aparenta ser verdade, realmente. O que eu aprendo não me faz melhor que ninguém. O que eu sei também tampouco me faz ser melhor do que o meu próximo. Cada um de nós sabemos um pouco de cada coisa. Nós não nascemos sabendo de tudo. Tá? Que fique claro isso aqui para você que está me acompanhando. Entenda que você sabe um pouco de cada coisa. Eu sei um pouco de cada coisa. Você também é a mesma coisa. Eu não nasci melhor do que ninguém. E nem tampouco você nasceu melhor do que ninguém. Aquilo que eu sei no mais profundo sobre a espiritualidade, isso não quer dizer que eu sei mais do que o meu próximo. Porque para mim saber de
sobre a espiritualidade, eu precisei passar por muita coisa, por muito estudo. Eu precisei passar pelas mãos do oleiro. Eu precisei ser esmagada várias e várias vezes pelas mãos do oleiro. Eu precisei me libertar da crença, dos dogmas, dos paradigmas, das coisas da religião. Porque a religião, ela impede de nos conhecermos a verdadeira verdade. Porque a religião, ela tem um poder de cegar, porque ela foi criada não pelo Eterno. O Eterno não criou religião nenhuma. E outra, religião não salva ninguém. O único que eu conheço que salva é Yahushua. Não existe outro e outra religião que possa salvar, se não for Yahushua salvar. O que eu aprendo me faz muito melhor do que eu era antes. Vou lhe dizer uma coisa: aquilo que você aprende não vai te fazer melhor do que ninguém, mas pelo contrário. Aquilo que você aprende da espiritualidade te faz ser melhor do que você era antes. Tem muitas e muitas pessoas que elas acham que aquilo que elas sabem, elas não precisam buscar mais nada, elas não precisam mais ir mais adiante na jornada, elas não precisam mais seguir buscando mais e mais o alimento, porque elas acham que só aquilo que elas sabem já é o básico, já é o suficiente e não precisa mais buscar mais. E não precisa mais ir mais além, ir mais profundo, ir mais profundo de si. Eu estou falando profundo de si. Porque a verdadeira fonte para o caminho, a verdade e a vida está dentro da gente. Se encontra dentro de nós. Não lá do outro lado de fora. A fonte verdadeira não está dentro da religião que você serve. A fonte não se encontra com Deus deste século. A fonte verdadeira não se encontra nas mãos de homens. A fonte verdadeira não se encontra nas mãos dos líderes das abadias de pedra. A fonte verdadeira para o caminho, para a cura, para a libertação, está dentro de cada um de nós. Mas para que a gente possa ter as respostas que precisamos alcançar, as instruções que precisamos para nos orientar nos dias maus, para nos ajudar a se adaptar no mundo aonde a farsa, o engano, a soberba, a rebeldia, a desordem é implantada. Precisamos abrir nosso coração, mergulharmos profundamente dentro de nós para buscar a verdadeira fonte, para buscar a verdadeira orientação que não tem do lado de fora.
e que não se encontra nas mãos dos homens, dos pastores, dos cursos e etc. A história humana é como um sonho dentro de um sonho. Tá? Só para não ficar nas minhas palavras, eu estou lendo aqui esse resumo também. Uma inversão dentro de uma ilusão. E como muitos sonhadores sabem, existem níveis nos sonhos. Existem camadas de histórias que se combinam para criar um corpo ou reino narrativo abrangente. E muitas pessoas, como bons sonhadores, ficam presas em uma dessas camadas. E pode ser quase impossível sair. Embora alguns poucos estejam tecnicamente despertos, também estão sonhando, porque fazem parte do mesmo mundo dos adormecidos. Vivemos histórias e narrativas particulares que foram semeadas, implantadas ou entrelaçadas em nossas cabeças. Eles entram em nosso subconsciente e, a partir dessa posição privilegiada, começam a influenciar nosso comportamento e pensamento nos bastidores. Mesmo quando pensamos que estamos acordados, nunca estamos livres dessas histórias, narrativas e construções que geram as nossas percepções e criam o arco das nossas vidas oníricas. Para estar verdadeiramente desperto, uma pessoa precisa saber como abandonar todas essas histórias e sair da construção falsa que gera o mundo dos sonhos. Isto é, virar-nos para cima dentro da inversão. Na verdade, isso pode ter sido alcançado por algumas pessoas, mas sempre foi considerado algo estranho, esotérico ou místico fazê-lo. Porque para os sonhadores, qualquer um que sai do sonho deve ser algum estranho e excêntrico. Estamos sonhando os sonhos errados. A humanidade ela está sonhando realmente os sonhos errados. É cada erro sonhado, mas é como eu disse no início da fala. A humanidade ela se encontra tão hipnotizada que todo tipo de variedade de narrativas contadas a ela já faz bem, já é o bem sendo contado, sendo anunciado. Tudo isso que a gente está vivendo na Terra, no planeta, isso é um sinal do retorno breve do verdadeiro Salvador e da futura manifestação do Anticristo. Se você acredita ou não, o problema não é meu, o problema é seu. Mas toda essa narrativa, toda essa história plausível, toda essa conversa, toda essa falácia que está sendo anunciada para que os nossos ouvidos venham ouvir, para que nós venhamos escutar e cair nessas armadilhas do engano, é um preparo para a futura manifestação do Anticristo. Infelizmente, isso a gente não pode mudar. Toda essa narrativa, toda essa história, todo esse conto que os nossos ouvidos ouvem diariamente, preste bem atenção no que eu estou falando, tenha atenção aqui no que eu estou anunciando. Toda essa história,
toda essa narração, toda essas leis implantadas, todas essas orientações, isso não é para o bem. Pelo contrário, é para dominar as mentes. Porque para haver um domínio, é necessário que eles manipulem as mentes, manipulem as cabeças. Primeiramente é necessário começar pelo caos. Pelo caos vai se formando o futuro sonho das trevas. Que é a vinda do anti-Messias. Por isso, meus amados, está havendo diante da humanidade uma conexão. Uma conexão. Está havendo um preparo da parte deles para que os homens venham estar totalmente, a humanidade toda, conectada e conexa com a escuridão. Por isso está acontecendo toda essa limpeza na Terra, nessa terceira dimensão. Para você entender o que eu estou falando aqui, que eu sei que tem gente que não está entendendo nada, você tem que buscar, pesquisar, ir atrás, buscar na fonte interna, dentro de você, para você entender. Porque a gente não entende a espiritualidade, as coisas espirituais, de uma forma assim muito rápida, não. Eu, por exemplo, como eu disse, eu passei por muita coisa para poder entender as coisas. Porque eu também me encontrava dormindo o sono da morte, antes de conhecer a verdade. Quando eu não tinha a minha consciência desperta, quando eu não era acordada, como hoje eu sou, para a glória e honra de Yahweh, Ele próprio me acordou, não foi preciso trazer ninguém até mim, homem físico nenhum até mim para me despertar a minha consciência e me arrancar as escamas duras que tampava meus olhos para a verdade. Ele mesmo repousou sobre mim e me deu a orientação que eu precisava para que eu despertasse e falasse da forma que eu estou falando aqui, como vocês estão me ouvindo. Eu passei por madrugadas e madrugadas ao despertar. Ao despertar, eu passei pelo sofrimento, pelo vale, pelo deserto. Mas eu venci todos. Porque para acordar e despertar é dolorido. Porque quando a gente está preso na religião, preso na Matrix, quando a gente está com a mente totalmente 100% dormida, manipulada, a gente não quer abrir mão, a gente não quer dar ouvidos, porque a verdade dói dentro da gente. Eu sei muito bem como é isso, porque eu também era dessa forma, antes de despertar minha consciência para a realidade. Eu também era dessa forma. Eu pensava que quando não era acordada, quando eu estava dormindo o sono da morte, quando eu não era desperta,
Eu também pensava que nesse mundo as coisas não eram manipuladas. Eu pensava que até os nossos alimentos que comemos e a bebida que bebemos não eram manipulados. Eu pensava que as coisas deste mundo não eram ilusórias. Não se existia uma família acima de nós que manipulava todas as coisas, começando pelo pensamento. Eu não sabia que isso existia. Mas para a glória e honra de Yahweh, hoje eu sei que o mundo que eu vivo é ilusório. As histórias são manipuladas. O alimento, a bebida que comemos, que tomamos, é manipulado. Muita coisa eles utilizam diariamente, 24 horas por dia, para nos impedir de conhecer, para nos impedir de sonhar os sonhos verdadeiros. E quando há manipulação, é difícil existir o despertar. Fica difícil. Quando uma pessoa decide, presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Quando uma pessoa decide no seu coração de despertar sua consciência verdadeiramente, muitos vários empecilhos por eles são colocados no nosso caminho. Para quê? Para impedir da centelha divina abrir e despertar o seu pensamento, abrir os seus olhos, sair do sono profundo da morte, decidir acordar. Aí eles, quando vê que a centelha divina está avançando, indo mais profundo, está decidindo crescer, está decidindo ganhar o autoconhecimento, conquistar o conhecimento, eles começam a colocar vários empecilhos no meio do caminho para impedir que a centelha divina venha a crescer. Essa é a verdade. Esse é o modo do diabo trabalhar nas almas que decidem se despertar para a realidade, para as almas que decidem conhecer a verdade e se libertar, permitir a libertação. O mundo está sonhando os sonhos errados. Só isso que eu tenho que dizer. Você está sonhando o sonho errado. Você escolheu sonhar o sonho errado. Você decidiu sonhar o sonho errado. A história dominante não gosta muito quando os sonhadores tentam ir embora. Porque as pessoas iriam querer ir embora quando a história é tão convincente. No geral, porém, isto raramente é um problema, pois tão poucas pessoas percebem que tudo é um sonho dentro de um sonho. Por isso a questão quase nunca surge. As coisas na vida não são o que parecem. A vida humana é vivida como uma normalização desta construção de realidade vestida. É por isso que a vida está repleta de tantas irregularidades, estranhezas e loucuras absolutas. Todos sabemos ou sentimos instintivamente que algo se extraviou. O desafio é mudar de rota. Quando se percebe que seu caminho está sendo desviado de propósito para outro pior, andar por uma estrada quando não se tem certeza é o mesmo que se perder. Costumamos acreditar em qualquer coisa, porque não dá aparentemente para ver alguma verdade.
quando ela está sendo escondida. Ficamos perdidos nos reflexos do nosso próprio mundo espelhado. Ao ver nossos reflexos sorrirem para nós, ficamos satisfeitos com a distração. As pessoas se conformam demais e muito facilmente, e a acomodação maior é acreditar em personalidades de liderança que elas acham que elegem. Tudo deve ficar bem. Os governos não mentiriam. Somos protegidos por estrutura de autoridade, benevolentes que cuidam de nós como nossas mães. Assim, dessa forma, os homens da humanidade falam. Seres humanos sonhando o sonho da morte, dormindo, que se encontram desacordados para os fatos e a realidade do mundo. Elas falam dessa mesma forma aqui que eu estou lendo aqui. Tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar, tudo deve ficar bem. O governo que ali está não vai mentir para a gente. Somos protegidos, estamos cuidados, bem orientados, bem instruídos por estruturas de autoridade. A autoridade é boa, é perfeita, e com tudo isso começa a idolatrar. Com tudo isso vem a idolatria. Com tudo isso e tantas outras coisas, a igreja estabelece a idolatria. Eles são benevolentes, são bonzinhos, são perfeitos, são gênios, geniais. Foram escolhidos por Deus para cuidar de nós, para nos dar a orientação que precisamos para que nós não venhamos errar. Sendo que não é nada disso. Sendo que, infelizmente, essas pessoas que pensam dessa forma, elas estão dormindo sono profundo, porque elas não conseguem enxergar por trás da realidade o que eles querem. O que eles querem fazer com as coisas, com toda essa história, com toda essa narração, com toda essa orientação que só tem a aparência de boa, mas que não é boa. Já é assim muito tempo. Só que até recentemente o sonho acordado da inversão era bom, para manter todos dormindo, exceto alguns raros. Porque o fluxo de consciência dentro da construção da realidade é baixo. Eu quero dizer para você que nesse momento, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, meu jovem, eu quero falar para você, não dependa de elogios de terceiros. Não se entristeça com as críticas lançadas a você. Você que me ouve, você é aquilo que você é. Você que me escuta, você é aquilo que você é. Você não é aquilo que os homens, que o teu parente, que o teu conhecido fala. Você é aquilo que você é. E não aquilo que o teu próximo vai pensar, não é do que você é aquilo que você é, você não é aquilo que o outro próximo de ti vai pensar de você ou falar ao teu respeito. Nada disso. Você é aquilo que você é. Você não precisa de receber elogios de terceiros para ser um grande servo do Altíssimo. Você não precisa de ajuda de terceiros para evoluir e desenvolver. Você não precisa
de pastores, para te ajudar a desenvolver e evoluir na espiritualidade. Que fique bem claro isso aqui. Eu não venho aqui, meus amados, para estar brincando de anunciar a verdade. Eu não venho aqui para estar distraindo ninguém. Eu não venho aqui gravar lives para que as pessoas venham se sentir aterrorizadas com as histórias contadas por mim. Porque essas histórias contadas a mim fazem parte da espiritualidade. Fazem parte da minha intimidade profunda com o Eterno. Isso é uma busca constante, profunda e íntima que eu tenho com o meu Criador. Para vir estar trazendo isso aqui. Para estar contando esses fatos, narrando essas histórias e permitindo com que a verdade da espiritualidade venha me usar aqui nesse momento. Tá? Que fique claro isso aqui. Que você busque entender. Porque esse é meu propósito de vida e eu vivo disso. Quantas e quantas vezes eu decidi no meu coração tomar a decisão de parar? Quantas e quantas vezes eu decidi no meu coração de não mais trazer lives, de não mais fazer mais nada, de não mais falar mais praticamente nada. Quantas vezes eu já decidi excluir minhas redes sociais, meu Facebook, meu canal no YouTube, meu Instagram. Quantas vezes eu decidi não mais estar compartilhando mais isso. Muitas vezes. Muitas vezes eu decidi querer tomar essa decisão de não mais estar mais fazendo o que eu faço. Mas eu me lembro sempre do compromisso que eu tenho com o Eterno. Eu estou aqui fazendo isso não é pelos que não querem ouvir, não é nada disso. Eu estou aqui fazendo isso, continuando com toda essas histórias, com todos esses compartilhamentos, porque a espiritualidade tem me cobrado muito. Porque teve um tempo que eu parei de fazer isso, o que eu estou fazendo. Mas aí eu via que a espiritualidade, o Eterno estava me cobrando, me perguntando, e aí? Cadê as lives? Parou por quê? O inimigo levantou várias pessoas para tentar me impedir de prosseguir e de seguir falando a verdade. O inimigo, ele tentou muitas vezes me calar. Usou vidas para tentar me silenciar. Muitas e muitas denúncias eu levei por aqui, pelas redes sociais, por falar isso e muito mais coisas que infelizmente não se pode falar. Que infelizmente não se pode mais estar anunciando mais. Não se pode ministrar sobre a verdade profundamente. Muitas e muitas vezes eu não fui taxada como conspiracionista, como aquela que propaga o terrorismo. Mas eu não ligo para isso. Não ligo para isso, sabe por quê? Porque eu não sou nada disso. O que muita gente tem dito por aí. Ninguém conhece meu coração, ninguém conhece a intenção dele. Ninguém sabe a intenção do que eu venho fazer aqui. Ninguém sabe a intenção de eu estar compartilhando isso aqui. A minha missão nessa vida, nessa terceira dimensão,
é falar a verdade, sem se importar com quem vai ouvir, com quem vai acreditar, sem se importar o que vão pensar de mim, sem se importar com o que vão achar ao meu respeito, porque nada disso me interessa. O pensamento da outra pessoa ao meu favor não me importa. O que me importa para mim é o que o meu Criador irá pensar de mim. O que importa para mim é o que o meu Criador, é o que o meu Senhor irá achar ao meu respeito. Isso sim é o que me importa. Agora que os outros falam, acham, pensam ao meu respeito, isso para mim não me interessa. Já disse várias vezes, quem não acreditar nas mensagens que eu venho trazer, simplesmente é só você se deixar de seguir e não ouvir mais. Que aí você não vai mais ouvir mais. Porque na verdade era para você estar ouvindo. Você está no canal Thiago Linux. Aleluia, louvado seja o Eterno pela mensagem. Mas algo está acontecendo se você ainda não percebeu. Houve rachaduras no véu. Há mais consciência se infiltrando, e isso tem entrado em nossas cabeças. Mesmo que não tivéssemos percebido gradualmente, as pessoas têm adquirido cada vez mais consciência sobre aquilo que chamam de condição humana. Houve alguns indivíduos excepcionais dentro de cada geração que falaram sobre estas coisas, ou mesmo escreveram sobre elas. Mas poucas pessoas ouviram e menos ainda leram. Alguns dos seus escritos, porque a humanidade veio sendo mantida analfabeta. Mas ainda assim, a infiltração gradual da consciência nesta construção de realidade continuou. E os insights continuaram chegando. Algumas pessoas foram inspiradas, outros obtiveram revelações, mas os números permaneceram pequenos. A inversão continuou a impor-se para manter as vendas nos sonhadores, enquanto aumentava a música. Foram oferecidas distrações maiores, uma variedade brilhante de entretenimento surgiu, e foram dados incentivos para aquelas pessoas que começaram a abrir apenas um dos olhos. Os poucos se suspeitavam de algo foram descobertos desde o início e subiram rapidamente na hierarquia da pirâmide do povo para que se beneficiassem ao máximo dos prazeres e ganho da eversão. As massas de sonhadores, a turba adormecida, como eram chamadas, permaneceram balançando ao som da canção de ninar, mas lentamente a frequência da canção de ninar foi mudando. Uma nova vibração veio sendo adicionada. Acho que você entendeu aonde isso vai dar. Chega aqui, onde você está sentado agora. Parece que podemos falar sobre a consciência e estudos da consciência desde que permaneçam dentro da missão da realidade e não empurre contra as barreiras da percepção. É por isso que grande parte das nossas sociedades modernas e do mercado mediático estão repletos de espiritualidade pop, uma vez que funcionam como remédios culturais e não como revoluções. Ou seja, eles fornecem um curativo em vez de procurar uma cura permanente. Muitas práticas fáceis de autoajuda oferecem uma porta giratória de falsa saída, para que as pessoas tenham a sensação de ter encontrado uma fuga do sistema, a fim de aliviarem seus sofrimentos mentais. Só que a tortura continuou,
a sociedade de busca foi falsa. Era apenas para trazê-los de volta ao sistema de novo, deixando-os se sentir mais acomodados e sem reclamar. É o que eles fazem. É o que o sistema faz. O que o sistema faz? O sistema faz os homens perderem a vista, se distraírem com coisas banais, revelações que eram para ser revelações verdadeiramente, tem sido uma coisa pop, uma utilidade qualquer. A vida, ela é real. A espiritualidade também é real. Só que eles querem fazer as duas coisas se tornarem uma coisa que não tem muita utilidade. Porque eles não precisam de nada disso. Eles sabem que a espiritualidade é algo que faz a pessoa se transformar em algo de luz. É como as escrituras, é como a palavra do Senhor diz, é como a mensagem de Yahushua fala. Sejai luz e sal na terra. Nós fomos chamados, nós que temos a consciência desperta, os olhos abertos, que conhecemos profundamente, verdadeiramente a verdade e se libertamos dela de verdade, nós somos luz e sal na terra. Pois fomos chamados pelo Eterno para sermos luz e sal na terra e na vida dos outros. Somos a luz que acolhemos, somos a palavra que dá vida, somos o sopro da verdade, somos aqueles que o Eterno busca e confia. Louvado seja Ele por isso. Na vida, nós temos duas escolhas. Quais são essas duas escolhas que nós temos na vida? Quais são elas? Primeiro, é esperarmos acontecer. E segundo, ou fazer acontecer. Você está utilizando qual a estratégia? Você está fazendo qual dessas duas escolhas? Você está esperando acontecer ou você está fazendo acontecer aquilo que você está esperando acontecer? Não haja só de uma, haja dos dois. Faça acontecer. Não espere acontecer. Faça acontecer aquilo que você espera. Mas não faça vendo que vai achar que é para fazer. Vendo, observar pela emoção, porque tem muita gente que faz acontecer aquilo que está esperando no calor da emoção. Vai pela emoção. Com o tempo, o que vai pela emoção aparenta ser bom, aparenta ser legal, aparenta positivo, mas aí com o passar do tempo,
Já não, aí o olho se desperta, a mente acorda, a mente se abre e você vai ver que aquilo que você fez acontecer, o que aquilo você estava esperando, não era nada daquilo. Aí vai se arrepender, aí já é tarde demais. Tais ensinamentos ou ofertas atuam como autotranquilizantes, atuam como mecanismos para fornecer um tratamento alternativo ou sensação agradável que aparece como marginal ou fora do sistema, mas não é. Pelo contrário, é outro subconjunto dentro do programa global que não constitui uma ameaça nem fornece um meio de perceber através do conjunto de realidade programado. Em outras palavras, é uma anomalia perdida. As anomalias permitidas são exemplos de mecanismo de anestesia mental que suavizam ou mesmo dissipam o impulso original de procurar respostas. Eles também servem como sociedade rápida, fast food, para trazer satisfação temporária. A sociedade temporária ou satisfação diminui a fome real de modo que o impulso de desenvolvimento permaneça na zona de cachinhos dourados, de não estar com muita fome ou muito cheio, apenas cheio o suficiente para querer continuar com a busca espiritual, mas sem tanta fome para buscar além do que é oferecido abertamente ou disponível no mercado. As forças que atuam atualmente sobre a humanidade são aquelas que estão nos obrigando a morrer. A falta de absorção da consciência real nunca nos levará para outro caminho, até porque não há vida sem a consciência do ser real despertado. Não há salvação sem esse atributo adquirido. Quer conhecer a verdadeira verdade? Então procure onde existe consciência. A consciência do ser acordado do sono profundo nos faz ver e enxergar a realidade sem que a gente dependa de ninguém, que nos eleve a um autoconhecimento perfeito, que sempre foi nosso. Um conhecimento que nos criou, que faz parte de nós e existe para nos ensinar a se aperfeiçoar, evoluir e nos aprimorarmos diante de um todo infinito, iluminado, que nos aplaude por essa coragem. Querer buscar o conhecimento perfeito da luz superior é ter coragem. O mundo está infestado de covardes, porque o conhecimento não está sendo procurado. A minoria é que condenará a maioria que desistiu antes de começar. A oportunidade agora disponível nos obriga a nos tornarmos algo qualitativamente novo. Este é agora um momento perfeito para o avanço pessoal e para a expansão da percepção e da consciência. Não é mais necessário inteligente. É essencial ser sábio. Tem havido um declínio notável no que, em termos simples, pode ser chamado de busca metafísica, o que também tem sido conhecido como busca espiritual. O impulso interior de procurar além das aparências materiais físicas quase desapareceu da vida contemporânea. Há muito tempo foi cooptado para atividades religiosas e transformado em cerimônias ritualísticas e dogmas, e mais recentemente foi introduzido no que anteriormente chamei de avenidas Ashram e avenidas Guru, por pessoas atraídas por interesses exóticos. Eu venho aqui essa tarde, meus amados, não ficar somente falando somente as minhas palavras, mas estar apresentando esse resumo que tem me chamado a atenção, que é de um canal de um irmão que eu gosto bastante de acompanhar. Isso aqui é a real realidade dos homens de hoje. Não busque nas pessoas o que apenas Iarro pode te dar. Felizmente as pessoas
ultimamente, têm se tornado tão covardes que elas buscam nos homens e nas pessoas aquilo que somente Yahweh dá, que é o que? A sabedoria, a autoridade e a inteligência. Infelizmente, tem gente que busca nas pessoas o que Yahweh dá, que é isso que eu acabei de falar. Inteligência, sabedoria, autoconhecimento, discernimento. Isso tudo está com Yahweh, não precisa você estar buscando em outras pessoas o que Yahweh pode te entregar nas tuas mãos. A covardia de muitos tem permitido muita gente se aprofundar no abismo. O glamour do autodesenvolvimento na face da terra tem falado muito alto ultimamente. Infelizmente, é assim que se encontra a humanidade. A humanidade se encontra acreditando nas histórias contadas, nas farsas narradas, achando que isso é para o bem delas, sendo que, pelo contrário, é para o mal delas, para a autodestruição, para uma paz mundial disfarçada de verdadeira paz mundial. Se preparem para o ano que está por vir. Coisas piores virão. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso não é para colocar pânico, não é para desesperar ninguém. Não é para aterrorizar. Mas é porque todas as coisas que nós estamos vendo são sinais da destruição. Que já chegou o tempo da destruição, chegou o tempo do fim. E o que as pessoas estão fazendo? Estão totalmente elas distraídas. Porque não conseguem ver, não conseguem enxergar. Porque estão vivendo a sua vida em uma profunda hipnose. E essa hipnose está tão profunda que isso está impedindo da humanidade enxergar a realidade de que esses sinais não são sinais naturais da natureza, mas são sinais do retorno do Mestre e do preparo para a futura manifestação do Anticristo. Amanhã, se assim o Criador permitir, eu vou estar fazendo uma live falando sobre o Anticristo e como ele será. Amanhã, se assim o Eterno Soberano Yahweh permitir, eu estarei trazendo mais conteúdos aqui. E enquanto eu estiver viva nessa existência, nessa terceira dimensão, quem não gosta da verdade vai ter que me aturar. Quem não gosta de me seguir nas redes sociais vai ter que me aturar. Me desculpe, mas eu não vou mudar para agradar ninguém. Eu não vou deixar de falar a verdade e aquilo que eu sei de mais profundo no meu coração para agradar homens aqui.
Porque, primeiro, não estou aqui para agradar a ninguém. Segundo, eu estou aqui, e esse é minha missão de vida, meu propósito de vida, é agradar aquele que eu sirvo, Yahweh e o filho Yahushua. E eu faço isso por muito amor que eu tenho pelaquele que me escolheu, desde o ventre da minha mãe, e que me chamou para esse propósito grandioso, que não é meu, e sim dele, para dar continuidade àquilo que Yahushua confiou a mim em minhas mãos. Louvado seja Ele pela minha vida e pela vida daquelas vidas que se encontram despertas, com mente acordada. Louvado seja por essas vidas. E que essas vidas de mente acordadas não venham se perder em meio ao caminho. E não venham se curvar diante do sistema, se tornando também como uma multidão de cegos hipnotizados, como vaquinhas de presépio, que tudo o que se fala se aceita balançando a cabeça, dizendo sim, mas não balanço a cabeça dizendo não. Eu não sou vaca de presépio para balançar a cabeça, dizer sim para tudo que o sistema impõe. Eu sou aquela que despertou para a verdade e que acordou para a realidade dos fatos, das histórias, das coisas que estão sendo narradas verdadeiramente pelos meus guias e mentores da luz. Louvado seja os meus orientadores da luz divina, que tem me ajudado a acordar, que tem me dado essa sabedoria que tenho. Gratidão ao universo pela vida que respiro, pelas bênçãos que alcancei. Enquanto o meu coração chorava pelo que eu perdi, hoje o meu espírito ri pelo que eu encontrei, por tantas e tantas e tantas outras coisas que eu encontrei no meio da minha jornada. O meu espírito se alegra, o meu espírito sorri com tantas e tantas coisas que eu tenho encontrado no meio da minha caminhada. E eu sou grata e tenho gratidão ao universo por isso. Glorificado e exaltado seja o Senhor por tantas e tantas maravilhas que têm acontecido na minha vida. Louvado seja Ele por tudo. Por me despertar, por me acordar, por me orientar, por fazer de mim o que eu sou. Hoje eu sei qual a verdadeira minha essência. Eu te pergunto, você já sabe a sua? Você buscou saber qual a sua essência verdadeira? Tem gente que não buscou conhecer sua verdadeira essência. Tem gente que não sabe qual a sua verdadeira essência. Não sabe. É muito fácil nos tornarmos estereotipos de nós mesmos, movidos por banalidades de falso misticismo e realização superficial. Há tantas coisas na vida contemporânea que nos fazem esquecer de nós mesmos, que apenas o ato de nos lembrarmos se torna uma força de rebelião e traição contra o mundo material. Somos levados a esquecer as capacidades que trazemos conosco do reino metafísico. Estamos aqui neste mundo como convidados e como guardiões. Habitamos nossos corpos durante a experiência de vida na esperança de aproveitar ao máximo essas vidas talentosas. E, no entanto, raramente percebemos a verdade sobre quem realmente nós somos. Ficamos fascinados pelo reino material e suas diversões sistêmicas. A nossa liberdade independente
e o nosso livre-arbítrio são desmantelados ao sucumbirmos a padrões, hábitos e comportamentos programados. Geralmente, as nossas sociedades é permitido a um indivíduo uma forma de espiritualidade, apenas o suficiente para lhe proporcionar uma sensação de satisfação. Isto é, então, levado ao longo da vida como um marcador constante de realização satisfatória, uma medalha de honra externamente reconhecida. O indivíduo então para de fazer o trabalho, a busca crítica e entra na linha do jogo. A memória perene começa a desaparecer novamente. A civilização humana está infectada com distrações desviantes distribuídas através de danos sociais, culturais e também espirituais. Tanto o outro, falso em circulação, cria uma economia paralela. Por outro lado, porém, o ouro verdadeiro aumenta o seu valor. A desintegração dos valores metafísicos e a decadência moral que o acompanha fazem parte de uma projeção deliberada no hipermaterialismo. Ainda temos que compreender plenamente que a maneira mais rápida de despertar é nos tornarmos a causa do despertar de outra pessoa. Ao ajudar e servir os nossos semelhantes, estamos simultaneamente ajudando a nós mesmos. Quantas vezes sabemos que algo é a coisa certa a fazer e ainda assim deixamos de fazê-lo? Da mesma forma, muitas pessoas sentem instintivamente um impulso interior e a inversão do mundo, e ainda assim optam por não agir de acordo com isso. Se o dinheiro, se aquilo que você ganha, se aquilo que você recebe e aquilo que você tem, isso tem um poder de te deixar arrogante, a doença e a morte irão te mostrar que você não é nada nesse mundo físico. Se o teu talento que você tem te faz se sentir melhor do que o outro, a vida irá te ensinar que você não é nada, que você não é melhor do que ninguém. E que o que você tem não pertence a você. Não é teu. O que você recebeu, o que foi a ti confiado da parte do Criador eterno, não pertence a você. Você não é dono de nada. Você não tem nada. Você é o quê? Você é um ser humano. Quando você morre, nada você leva. A única coisa que você leva, nada de material você irá levar. A única coisa que você leva quando chega o fim da tua vida é o quê? É a roupa do corpo. E isso aqui, a tua pele. E lá de baixo, os bichos que já estão dentro de você irão te comer por inteiro e te deixar somente os teus ossos. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma boa tarde. Fiquem todos na santa e divina paz do eterno Yahweh. E muito obrigado pela companhia dos amados e das amadas irmãs e irmãos. Gratidão.